Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde nós teremos mais um encerramento de uma semana. Estamos aí na 9ª semana de estudo. E não sei se você tem percebido, mas eu tenho gostado muito desse estudo. Tem sido uma verdadeira bênção para mim e eu espero que seja para você também. Durante essa semana, nós estudamos aí sobre o governo, sobre o fundamento do governo de Deus. E antes que a gente já entre no assunto de cada dia, tendo ali um pequeno resumo do que a gente estudou toda a semana. O interessante é que você, se tiver tempo, claro, né? Você veja vídeo por vídeo, porque de maneira mais aprofundada, de maneira mais ampla e completa, a gente abordou cada tema do dia. Hoje nós vamos dar apenas uma pincelada, um pequeno resumo sobre o que foi abordado. E ali nós iremos chegar no dia de hoje, na sexta-feira, que é o estudo adicional, o estudo complementar, tá bom? Para a gente poder fechar a semana com, como diz a história, com chave de ouro, tá certo? Então, quero convidar você a fechar seus olhos para orar junto comigo e logo em seguida nós nos debruçarmos em cima do nosso estudo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar a tua presença, de poder estar aqui diante de ti, meditando, se aprofundando e estudando a tua palavra. Que nessa ocasião, Pai, não seja diferente dos outros dias. Que nós possamos ser impressionados, que nós possamos ser compelidos pelo poder do Teu Santo Espírito, para não apenas buscar a verdade, mas também viver essa verdade. Dá-nos esse poder, Pai, pois é bem verdade que nem sempre nós temos a devida coragem. E nós sabemos e cremos pela fé que essa coragem só vem por meio do Espírito Santo em nossas vidas. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, como eu mencionei, o tema do nosso estudo, no dia de sábado, começou com o tema dizendo o seguinte: o fundamento do governo de Deus. O verso para a nossa memorização está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, o versículo é o 17, que diz assim, ó: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós já vimos que a Bíblia ela se auto-interpreta. Não é preciso interpretação humana para poder entender a Bíblia e, de forma mais exclusiva, o livro de Apocalipse, que foi escrito com linguagem simbólica. Essa mulher aqui não está se referindo à mãe de Jesus, a Maria, não. Essa mulher aqui se refere à igreja de Deus, o povo de Deus. O dragão ficou irado com a mulher. Eu não sei se você lembra, mas em estudos passados a gente já falou sobre esse assunto. A mulher ela foi conduzida, ela foi levada para o deserto. E esse deserto nada mais é do que o período ali de 1260 anos, que está profetizado, que faz parte dentro da profecia das 2300 tardes e manhãs, que está ali no contexto de Daniel 8, certo? E aí o que acontece? Enquanto a mulher ficava ali escondida, né, num refúgio temporário no deserto, o dragão, representando Satanás, foi fazer guerra com o restante da descendência dela. Pergunta que fica é: quem é essa descendência? E o texto mesmo responde: os descendentes dessa mulher são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, tem dentro do seu movimento o espírito de profecia, né? a mensagem profética viva no meio do movimento. Então o dragão ficou irado contra esse povo e está fazendo guerra contra eles, está caçando ferozmente. No dia de sábado, um ponto que eu destaquei aqui que falou muito a mim foi o seguinte: porque durante a semana nós vamos falar um pouco sobre o sábado, sobre a lei de Deus, sobre a marca da besta e tantas outras coisas. E um ponto que eu destaquei aqui no dia de sábado foi o seguinte: visto que a lei é o que define o pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento de sábado. As pessoas elas não têm problema com a lei de Deus. As pessoas têm problema com o quarto mandamento, que é a observância do sábado. Guardar os 9 mandamentos, todo mundo acha tranquilo, todo mundo observa, guarda, obedece, tudo certinho. O ponto é o sábado. E Satanás sabe que se a gente tropeçar em um único mandamento, por exemplo, o sábado, a gente se torna culpado de todos os outros 9, ou seja, acaba sendo culpado pelos 10 mandamentos completos.
Então, o ponto de ataque de Satanás é exatamente aquele que muitas vezes é o dia difícil de se observar, o sábado. Encerrando o tema do sábado, nós tivemos o tema do domingo, que é o santuário e a lei. O evangelista João, o profeta João, ali em Apocalipse, ele teve uma visão do trono de Deus. Ele viu o santuário, ele foi levado para dentro do santuário, ele passou pelo lugar santo, ele passou até o lugar santíssimo. E quando ele chegou dentro do lugar santíssimo, ele viu o trono de Deus. E o que estava na base do trono de Deus era a Arca da Aliança. E o que é que tem dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Em outras palavras, a base, o alicerce, o fundamento do trono de Deus é a sua lei. E aí, com base nessa afirmação que nós encontramos na palavra de Deus, nós chegamos à seguinte conclusão: não tem como a lei de Deus ter sido abolida na cruz do Calvário, como muitas pessoas não apenas afirmam, mas ensinam e pregam para as outras pessoas. Muitas pessoas dizem: não, a lei foi abolida, a lei foi abolida. Jesus cumpriu toda a lei, não sei. Não. Como que a lei foi abolida se a lei de Deus é a base do trono de Deus? O trono de Deus é eterno, então a sua lei também é eterna. A lei que está no santuário celestial foi a mesma lei dada a Moisés, ali nos tempos antigos, que foi guardada dentro do santuário terrestre. Exatamente. Aqui a gente vê que a lei não é um simples regras para organizar um povo, para criar a Constituição de Israel, não. A lei é muito mais que isso. A lei representa o caráter de Deus. E pelo fato da lei representar o caráter de Deus, não tem como ela ser passageira. Ela tem que ser eterna, assim como Deus é. Pois você não consegue separar um caráter de uma pessoa da pessoa. Não é verdade? Pois muito bem. No dia de segunda-feira, nós tivemos o tema a imutabilidade da lei de Deus, ou seja, a Bíblia em toda ela, desde o Antigo ao Novo Testamento, desde o primeiro livro ao último livro da Bíblia, ela é clara, objetiva ao dizer que a lei de Deus é eterna. Ela não muda. Ninguém tem autorização para mudá-la. Ninguém pode acrescentar nem retirar, ninguém está autorizado a botar um tio, a tirar um tio. Não, a lei de Deus é exatamente aquilo que ele apresentou na sua palavra e de maneira mais clara no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3. Foi apresentado vários e vários versos demonstrando a imutabilidade da lei de Deus. E aí fica aquele grande questionamento. Por que nós não observamos toda a lei de Deus? Por que nós continuamos a dar ouvidos a regras e leis de homens, se nós temos uma lei que é eterna, que não muda? No dia de terça-feira, nós tivemos o tema o sábado e a lei. E aqui nós vimos nesse dia que o mandamento central dos 10 mandamentos é o quarto. Por que, Davi? Porque é o mandamento que tua lei observa, que tua igreja observa? Não. Porque é o único mandamento que não apenas apresenta o Deus Todo-Poderoso, mas apresenta o que ele fez e aonde ele fez. Ou seja, o seu poder, a sua jurisdição e a sua autoridade. Isso é muito importante. Por que eu e você precisamos conhecer mais sobre o sábado de Deus? Porque nós vemos, de acordo com a palavra de Deus, que o sábado é o selo de Deus. A gente vê isso de maneira muito clara no livro de Isaías, no livro de Ezequiel. Deus dizendo para os seus profetas, dizendo: olha, vocês devem obedecer os meus sábados. E quando a Bíblia traz essa ideia de meus sábados, se referindo a Deus, ele não está se referindo aos feriados religiosos que havia dentro da nação de Israel, ou às festas do santuário, não. Quando eram essas festas, a Bíblia traz como os seus sábados. Mas quando se refere ao sábado semanal, o sétimo dia da semana,
aquele que foi separado na criação, abençoado, santificado, e que o próprio Deus descansou, Deus se refere como os meus sábados. E lá em Ezequiel ele diz, olha, vocês devem guardar os meus sábados. Por quê? Por que é que eu devo guardar os sábados de Deus? Porque eles servirão de sinal entre Deus e o seu povo. Você quer fazer parte do povo de Deus? Você está alinhado com o sinal, com o selo? Uma coisa muito importante para podermos entender o próximo tema do dia de quarta-feira, sobre a marca da besta, nós precisamos primeiro identificar qual é o selo de Deus. Ao descobrirmos qual é o selo de Deus, a sua marca, e até de forma pejorativa usar marca, melhor se descrever ao selo de Deus, porque marca você coloca ali no animal de maneira forçada, é algo doloroso, e um selo não, um selo é algo aceitado, é algo permitido por meio do amor. Quando eu e você conhecemos qual é o selo de Deus, fica mais fácil identificar qual é a marca da besta. E exatamente o tema da quarta-feira, a marca da besta. Muitas pessoas dizem por aí, a marca da besta é um chip, a marca da besta é o código de barra, a marca da besta é o Pix, a marca da besta é aquilo, a marca da besta é aquilo outro. Quando se esquecem que a maneira mais correta de identificar a marca da besta é saber qual é a marca de Deus. Você sabe que Satanás ele é um grande invejoso. A Bíblia, lá no livro de Isaías, fala que o que ele queria mesmo, de fato, era ocupar o lugar de Deus. Lá ele diz, eu queria subir aos mais altos dos céus e ser adorado, ser visto por todos, ser contemplado. Satanás foi expulso do céu porque ele queria tomar o lugar de Deus. A acusação dele foi dizendo o seguinte, olha, o governo de Deus é injusto. O meu governo é melhor. E vocês devem adorar a mim, porque a minha proposta de governo é melhor do que a de Deus. E por isso não se achou lugar mais para ele no céu. Então, como é que a gente identifica qual é a marca da besta? A marca da besta é exatamente o oposto da marca de Deus, do selo de Deus. Se o selo de Deus é o dia de sábado, um dia separado para adorar a Deus, porque tudo o que está envolvido, o cerne da coisa toda, é sobre a adoração. Às vezes eu lembro de uma situação onde eu estava passando estudo bíblico para um amigo, e aí eu falei para ele qual era a marca da besta. E aí ele virou para mim e disse, não pode. Isso é uma coisa muito simples, muito banal, muito pequeno para a marca da besta ser isso aí. Tem que ser algo mais complexo, algo maior. Muitas vezes a gente procura desvendar o grande mistério sobre o que é a marca da besta, quando na verdade que a verdade está bem diante dos nossos olhos. A gente tem que entender que o que está em jogo desde o início é a quem eu e você adora. Adoramos a Deus ou a outras coisas? Estamos fechados com o governo de Deus ou estamos alinhados com o governo de Satanás? A marca da besta nada mais é do que a posição contrária ao selo de Deus. Se o selo de Deus é a observância, a adoração a Deus em um dia especial na semana, separado, abençoado e santificado por esse Deus, então a marca da besta, de igual modo, será um dia, um regime de adoração falso e errado, também separado em um dia da semana. E a gente viu que, de acordo com a palavra de Deus, o chifrinho pequeno, representado pelo o poder papal, e não o papa em si, mas o poder papal, né? Ficou responsável, né? Atuou aí como um agente de mudança da lei de Deus. Lá em Daniel, fala muito claro que esse chifrinho pequeno, ele seria responsável por mudar os tempos e a lei. E foi exatamente isso que aconteceu. Não somente a Igreja Católica, mas a boa parte do protestantismo também observa um domingo, um dia errado, um dia que não está presente na Bíblia, um dia que não foi autorizado, um dia que não está na lei de Deus. David está querendo dizer que só tu é o certo? Não, não é isso. Estou apenas mostrando que, de acordo com a palavra de Deus, Deus deixou bem claro qual dia deve ser cultuado, adorado e observado. O que fica para nós escolher é
se eu vou ou não. Deus nos dá esse livre-arbítrio, né? Esse direito de escolha. O que nós não podemos esquecer aqui, a depender da nossa escolha, a gente também esteja preparado para receber as consequências, sejam boas, sejam ruins, com base na escolha que fizemos. E aí, na quinta-feira, nós tivemos um tema muito importante também, que foi as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem do anjo é: temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora do juízo. Por que nós devemos temer a Deus e dar glória? Porque chegou a hora do juízo e porque Ele é o Criador de todas as coisas. Temam a Deus porque Ele fez todas as coisas. Adorem a Deus porque Ele é Criador, porque a hora do juízo chegou. E aí a mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu a grande Babilônia. Por que foi que ela caiu? Porque ela não deu ouvido à mensagem do primeiro anjo. A gente vê que a Babilônia ela não representa uma nação em si, mas um sistema religioso falso, que busca adorar a divindade deles no dia falso, que está contaminado com doutrinas falsas. Por que eu digo falsas? Porque não estão na Bíblia. Porque não estão de acordo com a base, o fundamento do trono de Deus. Por isso que é falso. Pelo fato deles não terem dado ouvido à mensagem do primeiro anjo, eles caíram. E aí vem a mensagem logo em seguida do terceiro anjo. O que é que acontece? Na mensagem do terceiro anjo, fala que esse povo que não deu ouvido à mensagem do primeiro anjo vai colher uma consequência amarga. Vai ser queimado ali no lago do fogo, de enxofre. Vão ser atormentados para sempre, ou seja, é uma consequência terrível. E ali na mensagem do terceiro anjo, que apresenta a marca da besta, ou seja, pelo fato de eles terem decidido, de maneira de livre e espontânea vontade, não dar ouvido, não observar a lei de Deus, não guardar o quarto mandamento, não adorar a Deus da maneira que Deus requer, porque não foi um homem que definiu que seria o sétimo dia, o sábado, mas sim Deus. Foi Deus quem escolheu. Faça chuva, faça sol, você goste ou não, foi Deus que escolheu. Pelo fato dessas pessoas não darem ouvido a Deus, eles irão sinalizar sua oposição. E pelo fato de eles sinalizarem uma oposição contrária a Deus, eles serão marcados pela marca da besta. Davi, quando é que isso vai acontecer? Hoje, por exemplo, hoje eu guardo domingo. Sempre me ensinaram que o dia de guarda, de observância, o dia do descanso era o domingo, o dia da família era o domingo. E você hoje está me apresentando que o dia correto é o sábado. Eu recebi a marca da besta? Não, ainda não. A marca da besta, ele só será algo real quando for algo imposto, ou seja, uma lei de, vamos dizer assim, de cunho mundial, como se fosse um decreto. Lembra da pandemia? Quais eram os decretos? Não pode sair sem máscara, tem que usar máscara. Se não usar máscara, você vai ser penalizado. Quando a observância do domingo for esse tipo de realidade, o que é que vai acontecer? Vai haver a pregação a respeito do dia correto. Ou seja, ninguém vai ficar, vamos dizer assim, sem entender, sem saber qual é o dia certo de guardar. Não. Todo mundo vai chegar ao esclarecimento. Olha, existe o dia correto da adoração apresentado na Bíblia, é esse dia de sábado. Esse dia que o governo está impondo é o dia errado, não é o dia de Deus. Isso é lei de homem, isso é regra de homem. O que é que você vai decidir? Se você disser, não, eu vou seguir o domingo, eu quero ficar com o domingo, eu acho que é o domingo, todo mundo está aguardando o domingo, então eu vou ficar com o domingo. Aí sim. Aí você vai receber a marca da besta. Porque você teve a oportunidade de escolha. Você recebeu todo o conhecimento devido para poder tomar a sua decisão. E você, por livre e espontânea vontade, decidiu ficar com o regime falso de adoração. Aí sim será tido a marca da besta. E hoje, estudo adicional, complemento da semana, eu separei aqui três trechozinhos bastante interessantes. Eu vou ler aqui para vocês e vamos fazer algumas reflexões. E diz assim, ó: na ausência de testemunho bíblico a seu favor, muitos, esquecendo-se de que o mesmo raciocínio fora empregado contra Cristo e seus apóstolos, insistiam com incansável persistência.
Porque nossos grandes homens não compreendem essa questão do sábado. Apenas poucos creem como vocês. Não pode ser que vocês estejam certos e que todas as pessoas cultas do mundo estejam erradas. Para refutar esses argumentos, basta citar os ensinos das Escrituras e a história de como o Senhor lidou com o seu povo em todos os tempos. A gente vê, de acordo com as histórias bíblicas, que o povo de Deus sempre foi minoria. Lembra de Abel e Caim? Abel queria fazer o certo. Caim queria fazer o errado. Caim matou Abel. Abel pagou o preço por ter feito a escolha certa. E assim foi a história de todo o tempo desse mundo. O povo de Deus sempre foi tratado como minoria. Por quê? Porque visava fazer a vontade de Deus. E as pessoas sempre usavam o mesmo argumento. Porque só vocês estão certos? Porque só vocês que guardam o sábado estão fazendo o correto? Todo mundo guarda o domingo. Por que o domingo não é o correto? Porque não foi isso que Deus falou na sua palavra. Simplesmente por isso. O outro ponto. Os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, desde a época dos reformadores, né? Supondo que, fazendo isso, estavam guardando o sábado bíblico. E hoje existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas, e eu afirmo isso, de fato existe. Pessoas com testemunho lindo de fidelidade. Para você ter uma ideia, eu nem sempre fui adventista. Eu era católico, minha família toda era católica, e toda noite nós rezávamos o texto. Por quê? Porque foi isso que a gente aprendeu, foi isso que foi ensinado para a gente, e a gente procurava viver em fidelidade. A família todinha reunida, cada um com o seu texto. Eu lembro, eu era criança, pequeno, e rezava ali o texto, as Ave Marias, o Pai Nosso, tudo certinho. Assim como eu fazia naquela época, eu procuro viver hoje, de acordo com o conhecimento que eu obtive, de acordo com a palavra que foi apresentada à luz do Espírito Santo. Ou seja, existem fiéis cristãos em todas as igrejas. Até a Bíblia mesmo afirma, Jesus fala, olha, as minhas ovelhas estão espalhadas. Cabe a mim, que sou o bom pastor, reconduzi-las, mostrar o caminho, juntá-las, porque elas estão espalhadas em todas as partes, em todas as igrejas. Mas eu vou juntá-las. Jesus vai juntar o seu povo. E aí continua. Existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas, que creem sinceramente que o domingo é o dia de repouso. Deus aceita a sinceridade de propósito e a integridade de tais pessoas. Deus aceita. Se uma pessoa vier a falecer hoje, crendo que o domingo é o dia correto, que é o sábado de Deus, de maneira genuína, porque não chegou até ela o conhecimento do verdadeiro sábado de verdade, eu creio pela fé sim que essa pessoa poderá sim ser justificada por Deus. Por quê? Porque na sinceridade dela, dentro do conhecimento que ela teve, dentro da luz que foi apresentada a ela procurou viver o verdadeiro cristianismo. Mas a partir do momento que for apresentado o verdadeiro dia de Deus, que for mostrada a luz de sua palavra, aí cada um de nós devemos tomar a decisão correta. E é exatamente o último ponto, diz assim, ó. Porém, quando a observância do domingo for imposta, preste atenção nessa palavra, quando a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido sobre a obrigatoriedade do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, estará honrando mais o papado do que a Deus. E nós encerramos o nosso estudo fazendo exatamente essa reflexão. A quem você vai obedecer? A quem você vai adorar? A lei de Deus ou a lei de homens? Esse é o grande conflito. O bem contra o mal. De que lado você vai estar? Eu espero que não somente você, mas também eu, possamos estar e permanecer no lado de Deus. É isso. Chegamos ao fim do nosso estudo, foi maravilhoso. Papai do céu te abençoe e que te traga amanhã, porque amanhã nós daremos início ao 10º tema dessa lição tão maravilhosa. Até a próxima e tchau, tchau.